Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui. A gente não sabe nem o que falar, só sentir. Vamos fazer hoje nossa review do 4º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, Spoils of War. E senhor, esses minutos finais desse episódio, eu acho que a gente não torcia tanto. Foi foda. Há muito tempo. Foi Fazia foda. tempo que a gente não estava tão investido em uma batalha em Game of Thrones quanto nesses... É porque a gente tá há 7 temporadas se preparando pra esse episódio. Exatamente. A gente tá 7 temporadas se preparando pra que uma coisa como essa aconteça. Então, independente de qualquer outra coisa que aconteça no episódio, qualquer outra bobagem que aconteça, essa cena salvou tudo. Agora eu ignorei o resto, a gente ignora o resto porque essa cena foi muito bem feita. Muito bem feito. Mas a gente vai começar a chegar lá. Antes disso, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, antes de a gente começar essa review. Se inscrever no canal pra gente acompanhar todas as nossas reviews. A gente vai ter provavelmente algum vídeo de teorias. Vídeo de comentários, né? Já tá na quarta-feira. A gente vai ler os comentários de vocês, então deixa um comentário bem legal aqui embaixo. Nosso vídeo de comentários nas quartas-feiras, a gente vai ler o seu comentário. Então deixa uma teoria legal, deixa um comentário interessante, deixa alguma coisa que a gente possa trabalhar em cima disso para a próxima semana, obviamente, como é que vai ficar a situação do Drogon, enfim, tudo aquilo que pode acontecer. Não esquece também de entrar no nosso grupo no Facebook, lá a gente continua as discussões, a gente fala de notícias, de tudo que está acontecendo no mundo da cultura pop e, claro, dá uma passadinha no nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest e confere lá, se você quiser nos apoiar a partir de R$1 por mês. Tem muita coisa boa lá que você pode receber de metas e recompensas legais. Exatamente. Vamos começar então. Vamos começar com Jaime. Jaime e Bronn voltando de Highgarden com todos os spoilers da guerra. Tendo uma discussão muito murrinha com o Jaime, porque o Jaime paga ele pelo... Só que o Bronn tá todo assim, porque ele queria um castelo, um título e uma mulher bonita. Não só ouro. Aí o Jaime explica pra ele que é óbvio que no momento não tem como. O Bronn diz que ele quer Highgarden, mas diz que no momento que o Bronn colocar os pés em Highgarden, a Daenerys vai voltar pra retomar pro lado dela. Então, É uma divergência interessante porque o Bronn, ele é um Lorde já nos livros, no Feast for Crows ele já se torna um Lorde. Ele inclusive se afasta muito do Jaime por conta disso. Ele ganha uma esposa, ele ganha um castelinho e ele tem a vida dele, ele larga a mão, para de ajudar e eles mal e porcamente se veem. E aí, como uma piada de mau gosto, ele bota o nome do filho deles de Tyrion. E aí a Cersei manda matar ele e ele e a mulher dele já fugiram, já sumiram de lá, porque ele ainda é, tipo assim, fãzaço do Tyrion. Ainda vai ser, sempre vai ser. Eles nunca ficaram amigos do Jaime e o Bronn na história, né? Então, tipo, faz sentido. Não, é que eles só ficaram amigos na série mesmo, nos livros não. Aí a gente vê que o Jaime tá com um carro cheinho de ouro até o topo e levando um monte de recursos, e a gente tem uma conversa legal do Jaime, eu acho, com o Deacon Tarly, que é ele perguntando como é que foi a batalha, e ele disse que foi ótima, dele dizendo aí, falando, seu pai não tá aqui, você pode realmente nos dizer como é que foi. Eu conheci diversos daqueles homens, nós éramos vassalos dos Tyrell há muito tempo, e foi difícil matar eles, sabe? Tipo, e o Jaime disse que eles não mereciam morrer, mas que a Lady Tyrell resolveu se voltar contra a coroa, e eles pagaram a consequência dos atos da Senhora do Castelo. Exatamente. É uma coisa que de novo, não focou muito nessa batalha, não explicou muito o que aconteceu nessa batalha, como é que eles venceram, mas deu a entender que, enfim, os vassalos dos Tyrell sabiam muito bem como derrotar eles. Com certeza. Depois usamos essa parte do ouro como ponte para ir para a próxima cena, que é a Cersei conversando com o representante do Banco de Bravos, que única eu cena dela nunca lembro o sobrenome dele. Então... Mycroft Holmes. Mycroft Holmes, esse mesmo. Esse aí, Hey George. Hey George. E eles conversando, e ele dizendo que nunca uma dívida tão grande foi paga full, e que o banco vai sentir falta dos juros dela e tal. E falando que ela vai precisar de investidores externos para ganhar essa guerra dela, para manter a paz desse reino que ela tá tentando construir. E ela fala, realmente, vamos precisar. E eles vão estudar isso depois que o ouro dela chegar aqui, né? Depois disso nós vamos para Winterfell. Nós vemos agora o Littlefinger tentar cochichar no ouvido do Bran, porque agora ele é o Lorde de Winterfell. Então ele entrega pra ele a adaga que foi usada pra tentativa de assassinato dele. Por quem? Quem é que foi que tentou assassinar ele? É o Cutthroat o nome deles, mas é um qualquer um. É um cara que foi contratado pra matar... Quem? Pelo Littlefinger. Pelo Mindinho. Foi o Mindinho que encomendou a morte. É muito pau no cu, é muito... Ah, tu não sabia? Não, foi o Mindinho, foi Pra Mindinho. mim nunca ficou não, foi ele, certo foi ele. quem foi que mandou Foi matar ele. o Bran na série. Sim, foi ele.
Foi ele que mandou matar o Bran e por isso mesmo que eu acho que o Bran dá uma olhadinha pra ele com um cara de... Que dele ter dado um pra todo mundo, na verdade, né? Não mudou muito. Sim, porque ele sabe, eu fiquei pensando, ele vai dar uma tiradinha, porque ele sabe de alguma coisa muito podre do Littlefinger, mas no fim ele não deu nada, ele porque só... lembra que o Ned, ele chega em King's Landing e ele vai atrás descobrir quem é o dono da adaga. Ele descobre que o dono da adaga é o Mindinho. O Mindinho diz, roubaram. Sim, Roubaram o caralho, né? Tyrion. Todo mundo achava que era do Tyrion, mas a gente sabe que não foram os Lannister que fizeram isso. Era alguém que tava querendo ser Meowcause, e a única pessoa que tava lá que poderia ser Meowcause era o Mindinho. E falando em caos, né? É a tiradinha mais sacada deles, que ele fala que quando ele fala assim, porque tá tudo um caos. E aí o Bran pega uma fala dele do episódio The Ladder, que é um episódio da terceira ou quarta temporada, um episódio filler, onde eles estão tentando subir a muralha, o Jon subindo a muralha com os selvagens. E aí se faz toda essa referência e tem o Varys e o Mindinho se confrontando no final, e os dois dizendo, e o Mindinho diz que o caos é uma escada. E aí o Bran usa essa fala dele pra dizer que ele, eu sei o que ele tá fazendo. E aí o Littlefinger faz E é uma coisa engraçada, porque o Sam não lembra sobre o Dragonglass na quinta temporada, mas o Mindinho lembra que ele disse uma vez numa conversa com o Varys, Chaos is a Ladder, e aí o Bran tá retomando isso. As pessoas lembram das coisas diferentemente, né? E a gente nunca mais ouviu que o Mindinho dizer isso, não é nenhuma catchphrase. Não é nenhuma catchphrase. Continuando, nós vamos para mais um reencontro nessa temporada. Essa tá sendo a temporada dos grandes encontros e reencontros. É a Arya finalmente chegando ao Winterfell. Uma cena muito engraçada quando ela tenta entrar nos portões. E óbvio que ninguém sabe quem ela é. As pessoas duvidam que ela seja, porque todo mundo que ela conhecia que morava no Winterfell está morto. Como ela bem diz, né? Como ela bem diz. Aí eles deixam ela entrar e ela vai até a cripta do pai dela. E é lá que a Sansa encontra ela. E elas conversam e se abraçam e falam sobre como a jornada delas até lá foi difícil. Particularmente, a gente... é uma cena que não faz nenhum sentido em relação àquilo que a gente sabe dos livros, assim, o que se vai acontecer ou não aconteceu. Eu não sei como é que deve se desenvolver, de que forma vai se desenvolver. Mas é uma série, a gente tá levando também em conta a série, e a série a gente tá acompanhando as 7 temporadas, então, querendo ou não, é um reencontro legal, sabe? É massa ver eles juntos, os Starks juntos, a gente tem essa esperança que isso aconteça nos livros também, que é bem mais difícil de acontecer, mas que pode. Então, assim, foi legal ver elas, tá? Eu não tô dizendo que é uma coisa assim, não tô dizendo que é uma coisa que, mas aqui ó, no livro, não, realmente, no livro não vai acontecer, eu acho que não tem muita chance de acontecer isso. Se acontecer vai ser muito, muito, muito perto do final, mas não quer dizer que eu não queira ver isso também. A gente quer ver eles juntos e pelo menos matou um pouco essa coceira que a gente tinha na série. Verdade. Foi um encontro bem interessante. E foi porque elas estão completamente diferentes uma da outra. No começo elas se odiavam totalmente, entende? Totalmente. Agora elas são pessoas completamente diferentes. Exatamente. Eu até achei que de repente ela ia ter um pouco de amargura contra a Sansa por tudo que ela fez, né? Mas não, elas superaram, que bom, então. Porque a Sansa também passou por poucos e boas, né? Elas nem comentam, né? Não foi só a Arya que sofreu depois que o Ned morreu. Eu acho que a Arya ficou com o lado bom, o melhor lado da moeda, assim. A Sansa sofreu muito mais do que ela. Com certeza. E depois nós vemos ela se encontrando com o Bran na árvore, né? Dando um abraço e tal, ele mostrando a adaga e a Sansa dizendo que se o Mindinho deu isso é porque ele quer alguma coisa em retorno. E o Bran, não importa, eu não quero. Toma Arya, ó, pra ti. Tô pra ti, não tem nada a ver com um aleijado ficar com essa coisa. Foi uma boa. E daí a Sansa fica com meio que uma cara de invejinha, parece, né? Ela fica com uma cara tipo... Eu não sei, eu acho que ela tá um pouco com medo, porque quando ele começa a falar, e ele começa a falar as coisas que aconteceram com a Arya, e a Arya fica tipo... E ele fala assim, a Cersei... Eu achei que você fosse pra King's Landing, porque a Cersei tá na sua lista. Daí ela assim, what? Tipo, ele tá sabendo mesmo, não é? Ele não tava cagando. Mas é que porque pra Arya isso não é tão chocante, porque a Arya viu coisas que são fora do entendimento humano. É verdade. A Sansa não. Sim. A Sansa foi o que ela mais foi... o que ela mais viu... o que ela mais viu na vida dela foi a crueldade humana. É verdade. Foi
fui a parte mais cruel da humanidade das pessoas. Verdade. E depois do Bran falar com o Mindinho, a Mira entra e diz que ela tá indo embora, porque ela não quer deixar ele sozinho, mas ela precisa estar com a família dela quando os White Walkers chegarem, o que faz total e completo sentido. E o Bran só Bran... diz goodbye, vai, pode ir. Tchau. É. E daí diz, tá, isso é o que tu vai dizer? Tipo, o meu irmão morreu por ti, o Hodor morreu por ti, o Summer morreu por ti, e é isso que você vai dizer? Ele diz, muito obrigada. Daí ele diz que ele não... Ele disse que ele morreu. Ele morreu. Ela diz, né? Uhum. Você morreu dentro da árvore. Ele não é mais o Brandon Stark. Não, Ele é o Three-Eyed Raven. Eu fico com um pouco de receio em relação a isso, porque uma das teorias que se tem dos livros é que o Three-Eyed Raven, na verdade, ele não é um cara bom e que ele, na verdade, está usando isso para se apossar do corpo do Bran. Na série não ficou muito claro isso, não ficou claro se tinha essa dualidade mesmo, se o Three-Eyed Raven era ou não era um cara bom, ou se era um cara ruim, mas será que de repente ele não fez isso mesmo? Eu não sei, eu acho que talvez... Pelo jeito que o Bran tá falando. Eu acho que na verdade ele se tornou mais, porque ele lembra daquelas outras coisas que ele lembra além da vida dele, que ele fala. Sim. Isso. Acho que isso é que tá fazendo ele se afastar tanto e se tornar uma pessoa tão fria e tão longa, né? Tão longe mesmo. Tudo que a gente já tinha falado no último episódio. Sim. Ele falou, ele lembra de ser Brandon Stark, mas ele também lembra de ser várias outras pessoas. É. Depois nós temos uma pequeníssima cena do Podrick falando com a Brienne, dizendo que ela cumpriu a promessa que ela fez pra Catelyn, e ela dizendo que ela não fez nada, porque, né, ela não fez nada, tchan. E daí ele dizendo que... Ela fez, ela levou a ela Sansa... não fez quase nada. Ela diz, I did next to nothing. É, mas ela fez alguma coisa. Mas ainda assim, eu acho... Essa pra mim foi a cena de desperdício da temporada, do episódio. Do episódio também. Mas porque é aquilo que eu sempre digo assim quando eu falo da Brienne, desde o ano passado quando deu aquelas primeiras cenas dela com a Sansa. A Brienne, ela tem uma marca na vida dela e na história dela que ela não consegue cumprir promessas. Ela tem uma espada chamada Oathkeeper e ela não consegue cumprir o pacto que ela fez, a promessa que ela fez. E isso que faz dela uma personagem tão foda, tão melodramática, tão dramática, tão triste, sabe? Ela é uma personagem triste por isso. Ela é uma puta de uma cavaleira, ela nunca consegue se provar porque ninguém acredita nela, porque ela é uma mulher e não um homem. Ela é uma pessoa extremamente honrada e ela não consegue cumprir os pactos dela porque ela não consegue, ela tenta, ela vai, ela passa do lado e ela não consegue. E isso é tão triste, isso é tão melancólico e é tão bonito nela, e aí aqui a gente tem ela cumprindo o pacto dela mesmo que ela não quisesse. Então, tipo, eu fiquei meio decepcionado com isso. Mas pela personagem em si, que é uma personagem tão interessante, eles transformaram numa coisa tão simples. E eu não entendo cenas de 5 segundos com uma fala. Tipo, Só pra dar uma amarrando, falas, entendeu? assim. É pra amarrar uma Eu sei, uma mas isso história. não é uma coisa de Game of Thrones. Eu não entendo isso em geral, sabe? Eu não entendo isso em geral, Sim, séries fazerem isso. Parece que tá meio só jogado, assim. Ai, eles gravaram aquela cena e disseram, onde é que a gente vai enfiar essa cena? Aí será que a gente enfia aqui, a gente enfia ali. E daí só enfim, parece só jogado, assim. Tipo, Bem eu simples, não nada entendo. demais. Eu não entendo, sério, eu não entendo. Vamos agora pra Dragonstone, com a Dany falando com a Missandei, né, sobre o Turconudo, né, que alguma coisa aconteceu, e aí a Missandei, ai, várias coisas aconteceram. Ai, gostei, foi engraçado. Girl time, a gente esquece que elas são mulheres no fundo, sabe? Elas não são robôs, elas são pessoas. E faz sentido, porque tu olha, a Daenerys é a única mulher com quem a Missandei tem pra conversar. Se eu quisesse ver esse tipo de coisa, eu via Sex and the City. Uau! Falou a pessoa que nunca viu Sex and the City pra saber a diferença e as nuances das personagens. Se eu quero ver Mas mulher anyways. conversando sobre sexo, eu vejo Sex Ai, and the City. Misael, os homens falam de sexo o tempo todo nessa série e tu não fala absolutamente nada. Eu acho ruim também. Ah, é? Tá, então nós vemos o Jon querendo mostrar pra Daenerys a mina de Dragonstone antes que eles Sim. comecem a minerar. E ele mostra essa mina gigantesca de Dragon Detalhe Glass. que ele, não sei quantas semanas, descobriu essa mina que aparentemente ninguém tinha visto. Ou tinha, porque se Alguém tinha. o Stannis sabia, o Stannis não sabia que tinha mina.
Ou esqueceu? O Foda-se. Stannis sabia. Certamente tinha algum livro em Dragonstone E falando como é que tinha. como é que ninguém minerou aquilo ali então pra nada? Não serve pra nada. Serve pra matar White Walkers. Pois é, mas Só sei que lá. não tinha nenhum White Walker até esse momento. Ah, tá, ok, mas enfim, vai, vamos lá. Mas a parte mais interessante foi ele mostrando as pinturas rupestres das crianças da floresta. John Arqueólogo. John Arqueólogo, exatamente, mostrando vários desenhos de círculos, Uhum. que é uma forma predominante na história dos White Walkers e das meninas da floresta. Daí ele vai mostrar pra ela um desenho de que as crianças da floresta e os primeiros homens estavam juntos ali quando eles fizeram aqueles desenhos, eles já existiam em Westeros. E então ele leva ela pra ver uma pintura dos White Walkers, dizendo que os dois estavam juntos lutando contra os White Walkers. E é um desenho extremamente detalhado e colorido por algum motivo. Como é que eles tinham tinta azul pra colocar nos olhos dos mas White isso Walkers. é... Não sei, Pega uma flor e espreme lá. vai saber. Aí é com isso ele tenta provar mais uma vez pra Dany que os White Walkers existem, que ele tá falando a verdade, que ele não era da Cuca. E a Dany tá começando a acreditar, dá pra ver no rosto dela que ela tá começando a acreditar. E ela disse, você precisa do meu exército, dos meus dragões pra derrotar os White Walkers? E ele disse, sim, eu preciso. Eu vou te ajudar a lutar a tua guerra, se você se ajoelhar. E aí vem o Jon com a conversa dele de que os nortenhos não querem uma rainha sulista por causa do que aconteceu com eles no passado. Com o Robert Baratheon, com o Joffrey Baratheon e agora com a Cersei. Sabe? Eles não confiam nas pessoas do sul. E com os Targaryens também, né? Sim. Porque eles mataram o pai e o tio Exatamente. dele. E aí ela diz, se você acreditar, eles vão acreditar. E ele fica na dúvida, ele planta a sementinha e vai embora, porque daí tem mais uma coisa acontecendo que já tá o Tyrion Porque esperando quando ela eles do lado de saem, o fora. Tyrion e o Varys estão esperando, nunca. Uma Detalhe, coisa boa. não tivemos Jon Arrys, graças a Deus, louvado sejam os 7. Enquanto não tiver Jon Arrys, eu vou estar feliz. E o O Varys. Tyrion e o Varys estavam ali pra falar pra Daenerys que eles pegaram Castle Rock. But, os navios deles foram destruídos e os Lannister tomaram High Garden. Ou seja, eles estão com uma aliada a menos. Então Dany fica putaça e daí dá aquela cena que a gente viu na propaganda, que ela dizendo no more clever plans, enough with the clever plans. E aí ela pede, por algum motivo que eu não sei qual, o conselho do Jon. E o Jon diz que as pessoas vão confiar na Daenerys quando elas verem os dragões e acharem que ela pode fazer alguma coisa diferente. Sim. E que se ela usar eles pra destruir castelos e matar pessoas, ela não vai mais estar fazendo algo de diferente. Ela vai estar fazendo o que os de agora estão fazendo, vai ser só mais do mesmo. Mas é interessante que ele fala isso porque ela tá pretendendo atacar a Red Keep. Exatamente isso. Ela queria, Fruta que é o clever plan. Ela quer pegar os dragões dela e ir atacar direto na raiz do problema, a Cersei. Bem quando as coisas estavam ficando quentes em Dragonstone, voltamos pro fio de Winterfell pra ver a Brienne lutando contra o Podrick, treinando ele, né? E aí a Arya indo ali querendo treinar com ela também e levando uma certa surrinha, mas tipo... foi parelha a briga das duas, né? Pau a pau. Foi legal que ela chegou e disse, eu sei que você fez isso aí com o Hound, mas na moral... Porque a Brienne diz pra ele, pro Podrick lutar contra ela, Sim, sabe? E ela diz, não, você derrotou o Hound, eu quero lutar com você. E a gente... na verdade eu só queria ver a Arya tomando um pau pra tomar um pouquinho de vergonha na cara, porque ela tá muito arrogante. Nossa, quando ela levou aquele pedalaço no peito, eu fiquei... Foi a melhor parte do episódio, foi ela levando... Vai, Brienne! Eu poderia botar... Eu vou fazer isso na review, tá? Mas eu poderia botar em looping aquela cena, igual aquela cena do Joffrey sendo esbofeteado pelo Tyrion. Eu acho que eu colocaria essa cena da Arya sendo chutada pela Brienne, que foi muito bom. Muito bom ver ela... Eu não esperava por essa, sabe? Tipo, ela tava toda confiantezinha assim, toma! Foi massa. E daí nós temos a Sansa assistindo do alto, né? Não sei se ela tá preocupada, com inveja... Eu não entendi essa cena. E aí o Mindinho também olhando, aí o Mindinho olha e dá um sorrisinho pra Arya, e a Arya olha com a cara. Com a cara que todos os Stark fazem pra ele, não sei porque ele não fica se enfiando, se ninguém gosta dele ali, que ele não vai lá tentar manipular o Robin Arryn, que é o que ele faz melhor. Agora que a gente encerrou com os Stark, vamos ficar com o sangue e o fogo de uma vez por todas. Voltamos pra Dragonstone, pra uma cena que parece que os produtores adivinharam, leram que vocês estavam achando que a Missandei era traidora e fizeram essa cena só pra jogar na cara, esfregar na cara de todos vocês que não é um diálogo de 20 segundos que vai te mostrar se uma pessoa é traidora ou não. Porque vai lá o Jon
e o Davos falar com a Missandei, ela tá, sei lá, olhando pro mar, esperando o Verme Cinzento voltar de Highgarden, de Castle Rock, de algum jeito, e eles começam a falar com ela, e ela pergunta pra ele, diz que o nome dele é Jon Snow, mas o nome do pai dele é Ned Stark, porque ele diz que ele é um bastardo, que ela não sabe o que isso é, ela diz que o pai e a mãe dela não eram casados. Não existe casamento inário. Não existe casamento inário, por isso não existe a ideia de um bastardo. Então o Davos, ou o Jon, não me lembro, pergunta por que ela saiu de Naath. Ela diz que ela foi sequestrada e vendida, e que daí como é que ela virou conselheira da Daenerys. Ela disse que a Daenerys me comprou do meu mestre e me soltou. E aí que ela fala que eles servem a Daenerys porque eles querem, porque eles acreditam nela. Não porque ela tem um nome, uma família, uma história, sabe? Uma linhagem real. E se ela quiser voltar, a Daenerys vai ajudar ela a voltar. Ela não é uma escrava da Daenerys. E é isso que a gente tava dizendo, isso que a gente defendeu. Ela não é uma vassala também. Isso que a gente defendeu no vídeo que a gente fez sobre a Missandei. Ela não tem motivo pra trair a Daenerys. Ela ama a Daenerys, sabe? E a gente vê ela amando a Daenerys porque ela foi salva. Tudo que ela tem, ela deve a Daenerys. Todos que estão lá. Todos que estão lá. Então, tipo, o que ela vai fazer? Eu vou trair a Daenerys porque eu vou ganhar um monte de dinheiro. Me parece um motivo tão mesquinho, sabe? A gente sabe que eles gostam de fazer, mas como eu disse pra vocês, é superestimar os roteiristas também nesse ponto. E ao mesmo tempo também, eu acho que existiam tantos buracos no roteiro que mereceriam ser preenchidos por conta disso, se ela fosse realmente uma traidora, que eu acho que definitivamente ela não é. Eu acho que essa teoria estava morta, caída por terra, tanto quanto a minha teoria dos dragões brigando na próxima temporada. Alguém disse num dos comentários que ela não servia a Daenerys no livro, ela serve ao Deus da Morte, que por isso que ela teria... Sim, é uma teoria boa pelos livros, série. Entendeu? Pelos livros seria uma boa teoria, porque tentam matar a Daenerys, nunca se dá continuidade àquela história. Então faria sentido, talvez, alguém, por exemplo, ter matado ela e aí sim assumido o rosto dela. Se é por tudo isso. Mas eu acho que, depois de ver tudo isso aí, eu acho que não. Acho que a série não dá nenhuma base pra isso ser verdade. É verdade. A série principalmente. Pra uma coisa acontecer, a gente teria que voltar os outros episódios e encontrar indícios de que estava acontecendo. Mas do jeito que... Não pode ser uma coisa que eles resolvem em um episódio, vai ser assim. Mas do jeito que a série eles não eram capazes de não voltar mesmo e fazer isso. Mas pelo menos eles deram um ponto final nessa história. Espero que não. Espero que isso seja realmente o ponto final. Sim. Sabe? Se tem algum traidor, não, e tu pode ver que o Davos não desconfia dela. Pois é. As pessoas disseram que o Davos estava desconfiado, eu acho que não. Acho que ela não desconfia dela. Também. Eu acho mais fácil um dos traidores ser realmente uma pessoa daquele barco Greyjoy que sobreviveu, que trouxe o Theon de volta agora, depois dessa fala. Eu acho que não tem traidor. Eu acho que não tem traidor. Pois é, as pessoas estão só subestimando a inteligência do Jaime e da Cersei. Mas enfim. Anyways, a gente não precisa mais fazer essa discussão. Chega, vambora. O Theon volta com o resto com o que sobrou da armada dos Greyjoy deles. E o Jon quase mata ele, diz que só por causa do que ele fez pela Sansa que ele não vai matar ele, porque, né, é por causa dele que o Rickon tá morto, ele traiu o Robb e tudo isso. Mas ele salvou a Sansa, não que isso, ao meu ver, seja justificou uma redenção dele, mas justifica pro ele Jon não matou o Rickon, né? Ele ocasionou a morte do Rickon. Mas daí... Porque se ele forçou o Rickon e o Bran a saírem de Winterfell, e aí eles caíram nas mãos dos Karstark, ou dos Umber? Dos Karstark, e aí eles entregaram eles pros Bolton, entende? Ok. E o Theon pergunta pro Jon onde é que tá a Dany, que ele precisa falar com ela a respeito da Yara, porque ele precisa de ajuda pra trazer ela de volta, e ele diz, a rainha não está aqui. E daí fica, what? Mas eu achei que ela tivesse decidido não atacar com os dragões. Nope. Eles só não quiseram nos mostrar o que ela decidiu pra nos dar um tapa na cara no fim do episódio. E ótima esse foi cena. Um tapa na cara e foi tipo, eu fiquei tipo, o quê? Eu perdi um pedaço? Eles cortaram um pedaço do episódio? Eles disseram que tinha um navio suficiente pra levar os Dothraki até lá. Disseram. Então a gente sabe que os Dothraki não chegaram lá voando nos dragões. E a gente sabe que tinha navio tem essa explicação. Tem essa explicação pelo menos, né? Navio suficiente pra levar eles pra lá. E o fato da Daenerys ter chegado lá voando, bom, explicou bastante também. Eu acho que ela deve ter vindo voando contra dragão. Acho que não tem outra explicação mesmo. Não tem outra explicação. Mas a cena é talvez uma das melhores cenas
de Game of Thrones até hoje, junto com a Batalha dos Bastardos, assim, porque é justamente aquilo que eu falei no começo. É a cena que a gente tava esperando desde o período final da primeira temporada. Yep. E que, assim, ó, acho que pra mim, de tudo o que podia acontecer, pagou completamente essa 7 temporadas, sabe? Foi extremamente satisfatório ver essa cena acontecendo. Sim. Estava lá Bronn e Jaime, calmos, serenos, na certeza de que haviam ganho a guerra, quando daqui a pouco eles ouvem um estrondo e gritos de guerra. Eu acho que essa parte foi um pouco lenta demais, assim, eu acho que eles Mas podiam na ter preparação. feito os Dothraki chegar um pouquinho antes. Eu acho que essa cena foi alongada demais É pra mim. que eu notei, assim, que eles fizeram um barulho como se fosse só um trovão, como se fosse só uma tempestade chegando no horizonte, sabe? Então, tipo, aquele barulho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tu vê que não é uma tempestade, que são gritos. E aí vem eles. Acho que foi uma transição muito boa ali. E são os Dothraki vindo pela colina, eles se juntam todos em formação, com os escudos, as lanças, etc. Só que o que eles não esperavam acontece, chega Daenerys montada no Drogon e Dracarys neles. Essa cena a gente tinha visto no trailer, que era a cena dos Dothraki descendo e o dragão vindo por cima. Muita gente disse que era o Viserion, e talvez até fosse o Viserion naquela cena do trailer, que eles não queriam mostrar que era o Drogon. Mas, querendo ou não, foi trocado, virou o Drogon. Era o Drogon, com Era o certeza. Drogon no final e... Porque assim, ele chega e ele quebra completamente. A gente nunca tinha visto uma força dessas em ação. E ele chega, a primeira coisa que ele faz é detonar. Tu vê o cagaço Na cara no do rosto Jaime. do Jaime, dos soldados, e ele vem e quebra no meio completamente a formação deles, assim, destrói. A gente vê aquilo que sempre se falava da guerra com os dragões e como os dragões faziam um estrago, assim, absurdo. É Porque tripa é, voando, é explosão. Deve ter o dobro de Dothraki do que tinha de Lannister ali. Eu não sei como é que o Jaime esperava segurar os Dothraki. Não, eu acho que não tinha tanto Dothraki assim. Tinha muito Dothraki. Mas é pelo que eu acho amor que de eles Deus. pareciam mais porque logo que começa o ataque, o Drogon desestabiliza completamente os Lannister. E eles estavam mal organizados porque estavam tudo espalhados. E aí, tipo, até eles conseguirem se reunir já era tarde demais. Os Lannister, em um certo momento, eles até conseguem formar uma barreira eficiente, conseguem derrubar uma boa parte de uma linha de Dothrakis que vem. Mas não é suficiente, enfim, né? Os Sim. caras estão com a vantagem do fogo, que vem com eles, e eles têm a vantagem de ser peritos em ataque de cavalaria. Exatamente. E é uma cena atrás da outra, assim, de fodeção dos Lannister. Tem o Tyrion chegando, olhando tudo, porque o Tyrion... De longe, né? O É. Tyrion e 3 Dothraki. Porque o sonho dele sempre foi esse. O sonho dele sempre foi ver os dragões em ação, e ele tava vendo pela primeira vez. E o que ele vê não é nem um pouco agradável, é uma cena completamente são horrenda. os dragões destruindo o exército dele. Exatamente. Pessoas que ele provavelmente conheceu, conviveu, sabe? Não são estranhos. É aquilo que o Deacon Tarly disse, vale pro Tyrion aqui também. Sim, E, inclusive o irmão dele, o irmão favorito dele, o melhor amigo dele, tava lá no meio, exatamente. sabe? No E meio ele de só tudo. olhando de longe, assim, vendo o que tava Exatamente. acontecendo. E aí até um Dothraki chega pra ele uma hora e fala assim, olha, as pessoas de vocês não sabem lutar. Mas é que ele tá falando isso porque tem um dragão, um filho da puta de um dragão, queimando os outros caras. Como é que tu não vai desestabilizar uns caras assim com um dragão Com desse? certeza. Aí eles mesmos ficaram desestabilizados quando o dragão apareceu a primeira vez, né? Porque o pessoal lá de Westeros não tava acostumado com isso. Claro. E a gente fica dizendo, Jaime foge, Jaime. Vai embora, Jaime foge. E o Bronn também. Não foge. O Bronn Ele também, não a pode. gente fica torcendo pro Bronn ali, o Bronn se fudendo, perdendo o cavalo, sendo que ele arranca a pata do cavalo, chega a doer. E aí a gente vê o Bronn correndo, o Bronn correndo, aí daqui a pouco ele se esconde, aí eu sei que a gente falou da besta, a gente não sabia como é que eles iam usar a besta, mas a cena que ele revela a besta é de se cagar de tão Foi foda. sensacional. Ela era muito mais móvel do que ela parecia Exatamente. quando o mestre Qyburn mostrou pra Cersei. Exatamente. A gente subestimou aquela besta. Eu acho que ainda era melhor ter o chifre do Dragon Binder. O Dragon Binder lá, não teve. Ok, beleza. Mas. Ia ser muito OP ter o... Mas aí se desenvolvia de outra forma a história, né? Uhum. Então aquela cena ali é muito incrível porque o Dothraki vai tentar pegar ele tá lá com a besta, pá, dispara, mata o cara, já arma ela de novo, abre aquele negócio, já prepara e já vai pra cima da Daenerys. Uhum.
E é o Bronn, cara, tipo, tu tá torcendo pelo Bronn porque tu gosta do Bronn. Eu tava torcendo pelos Lannister, eu tava louco pelos Lannister Eu não. derrubar o Drogon e essa cena foi pra mim assim, Eu tipo, não queria ver. yes! Não. Cai, Drogon! A gente já viu uns 5 lobos gigantes morrerem nesse seriado. Sim, agora eu quero ver. Quero ver os dragões. Agora eu quero ver o Drogon morrer. Não E quero. aí aquela cena assim, a Daenerys toda cheia de confiança, tipo, ah, beleza, tudo de boas aqui, vuf, passa aquela lama, what the fuck? Cagada, ela dá um... Dela tu vai morrer, seu filho da puta. E ela vai com sangue no zóio pra cima dele, assim. Sangue E fogo. ele pega, e é o Bronn, cara. E tu sabe que é o Bronn, cara. E o Bronn é foda pra caralho. E ele sabe que ele não vai morrer porque ele é muito foda pra morrer. E aí quando ela chega perto, ele tá! E aí a flecha vai, tum! Na asa Do Drogon. Não derruba ele, achei que ele ia cair, inclusive. Achei que a coisa ia ser mais forte, que ia dar uma arrancada no braço dele ali, um pouco na asa dele, mas não é suficiente. E ele só cai levemente ferido. Enquanto a Dany vai tentando tirar a lança dele, o Jaime tem a ideia maravilhosa Eu achei espetacular de essa pegar a cena. lança e ir em direção ao Drogon. E até o Tyrion sabe que isso é uma má ideia. Ele diz, flee, you fool. E ele diz, you fucking idiot. Ele é um fucking idiot. Porque no momento em que ele chega perto pra alvejar o Drogon, ele se vira e... Eu não sei nem se é pra alvejar o Dracarys Drogon nele. ou a Daenerys, né? Os dois, provavelmente. Os dois, provavelmente. Não sei qual é pior pro Drogon, ele tentar matar ele ou a mãe dele, mas tudo bem. E aí o Bronn Ex Machina surge pro resgate, né? Ah! Pois é, já foi um Ex Machina do Bronn, ele não precisa salvar as serpentes agora. Ele já cumpriu seu papel de Ex Machina salvando o Jaime, que caiu num... Eu achei que era uma poça e era um mar extremamente É um lago. fundo, então não sei o que vai acontecer Pois dele. é. Não, ele vai sobreviver, provavelmente, mas vai... Eu queria ter visto ele fazer um estrago maior no Drogon. Eu queria ter visto ele, pelo menos, ser chamado de Dragon Slayer, sabe? Eu queria que tivesse essa... Porque aquela cena foi tão construída nos trailers, tão construída durante todo esse tempo que eu... Tem tempo ainda. Tem tempo ainda, tem tempo. Apesar de eu eu não querer que ninguém mate nenhum dos dragões, eu quero, tem tempo ainda. eu quero porque eu quero que mostre que eles... Mas eu acho que isso é importante, isso é o mais importante. Isso mostrou que a Daenerys não é intocável e que os dragões não são invencíveis. E eu acho que isso é o mais importante porque isso vai deixar eles com gana pra ir pra cima dos dragões. E um pequeno detalhe, não tão pequeno assim, antes de toda essa carnificina, dessa batalha maravilhosa nesse fim de episódio, nós tivemos o Randyll Tarly conversando com o Jaime e assegurando ele que o ouro já estava são e salvo nos portões de King's Landing. Ou seja, não foi uma derrota total pra coroa. E agora a questão que fica pra mim é se a Cersei vai considerar isso como uma vitória ou como uma derrota, porque tendo o dinheiro pra pagar o banco de Bravos, ele já mostrou interesse em reinvestir esse dinheiro na coroa. E esse dinheiro pode ser reinvestido em recursos, em exército, em tudo que a Cersei teria perdido ali naquela batalha contra os dragões. Mas eu acho que o dinheiro, nesse caso, não vai ser um grande fator, vamos dizer assim, ele não é um fator que imediatamente vai fazer algum efeito. O Banco de Bravos, ele disse que tem interesse em investir para manter a paz, mas nesse momento ela precisa de um exército forte, de confiança nos soldados dela, para que ela consiga manter a ordem em King's Landing, manter a ordem no lugar. Então ela perdendo esse exército, ela toma um tufo assim bem forte, porque a frota naval dela tá ok, mas até quando vai ficar ok? A gente não sabe se o Drogon vai se recuperar a tempo ou se de repente eles já estão planejando um novo ataque. E tem os Unsullied, que provavelmente vão ser libertados agora pelos Dothraki, então ela vai ter o exército dos Unsullied e o exército dos Dothraki já arrumando para King's Landing. Exato. Ela não tendo um exército, tendo que depender do Banco de Bravos, isso pode ser eu acho que mais uma derrota mesmo do que uma vitória. Pelo menos ela pagou a dívida dela e tá quitada a dívida do reino. Eu acho que... e analisando de um outro ponto de vista, isso mostra ainda que o jogo ainda tá mais equilibrado. Né? Inicialmente, se realmente o ouro tivesse sido destruído, com certeza os Lannister estariam agora em desvantagem novamente. Totalmente, 100% em desvantagem. Não digo 100% porque eu não sei também qual é o efeito que o Banco de Bravos vai ter, né? A gente tem que ver qual é o efeito que ele vai ter no jogo, mas eles com certeza teriam uma desvantagem bem maior. Com certeza absoluta. Eu acho que agora vai ficar super irada porque o Jaime quase morreu, né? Eu não sei se eles não vão demorar a falar pra ela que o Jaime tá vivo, se a gente vai voltar a ver o Jaime tão cedo na história, porque
aquela cena dele caindo, dele afundando, parecia bem... Dramática. Totalmente dramática, pra depois ele só aparecer são e salvo no próximo episódio. Acho que vai ser aquelas coisas que, tipo, volta o episódio, quando começa o episódio, tá ele cuspindo água, assim, sabe? Acordando assim. Eu preferia ter uma cena da Cersei perguntando onde está meu irmão. Não sei, senhora, ele está desaparecido. Mas isso pode ter ainda, não duvido que tenha. É. Só que já teve isso, né? A gente já teve uma coisa parecida com isso na primeira e segunda temporada. Ele foi sequestrado, ele não foi desaparecido, né? E a Cersei não estava em uma posição de poder de ir lá atrás dele. Claro. Agora ela é a rainha. Mas eu acho que ela pode ser um full putaça com a perda de todos os filhos do Tywin e agora o Jaime. Pode ser também que seja uma forma do Euron chegar mais perto dela. Pois é, Jaime está ausente. É a abertura que o Euron precisa para se aproximar da Cersei. Eu só acho que foi uma cena, essa cena do Randyll Tarly falando com eles e contando, eu acho que foi uma cena muito rápida. Parece aquela cena assim, tipo, puta, a gente esqueceu de gravar uma cena. Faz o cara falar um negócio ali, porque ela passa tão desapercebido, sabe? Que tipo, tu quase deixa ela escapar. Então assim, a gente teve que voltar atrás pra e rever a cena. Né? Porque foi complicado. Mas enfim, eu acho que pelo menos com o Ouro chegando lá, realmente eles têm um pouco mais de segurança. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Apesar disso, eles não têm recursos. Então esse dinheiro vai ter que ser usado para eles conseguirem recursos também, né? Com certeza. Porque sem os recursos de Highgarden as coisas ficam mais complicadas. Tem vários problemas nesse episódio em relação ali a algumas cenas bem desnecessárias, eu achei. As cenas da Arya, as cenas ali de Winterfell ficaram um pouco descoladas, apesar de terem algumas cenas interessantes. Pois é, fica desconectado, né? Exatamente, fica porque muito a coisa tá desconectado. indo tão assim em Dragonstone, em King's Landing, Casterly Rock, Highgarden, que as cenas em Winterfell parecem desconectadas do resto da história. Sim. A única coisa que elas oferecem de bom são os reencontros mesmo. Exatamente. São as únicas coisas que estão valendo. Muito, a gente tava esperando tanto e foi legal de ver. A gente já falou antes que como foi heartwarming ver eles se encontrando e é só pra isso, eu acho mesmo que a gente ainda volta ao Winterfell. Aquela cena também da briga de espadas da Arya e da Brienne, vai que alguém perde um olho naquela brincadeira ali, né? Mas enfim... Vamos manter a violência, alguém vai perder um olho. Mas assim, a própria Sansa parece um pouco, sabe... todas as cenas que tem é ela caminhando com o Littlefinger naquele mesmo parapeito, ou ela conversando com o Bran, sabe? Não tá tendo muito desenvolvimento assim pra história. Apesar de ter um encontro legal. Fora isso, esse final do episódio pagou o episódio completo, eu acho, um dos melhores episódios da temporada. E um dos melhores episódios da série, sim, porque é a primeira vez que a gente vê a Daenerys, o Drogon e todos eles lutando realmente em Westeros, era uma coisa que a gente queria ver desde o começo. Então foi um bom episódio, principalmente por esse final. Eu também achei bem que foi curto, um bom episódio, né? porque, como a gente disse antes, fazia tempo que a gente não se empolgava com Game of Thrones. Não, a gente tava gritando aqui, enlouquecido, gritando aqui, berrando, acordando os vizinhos, porque tava muito foda. Até porque nós estamos em lados opostos dessa briga, Sim, é verdade. Eu tô torcendo pelos dragões e ele pro Jaime matar um dos dragões. Sim. Então... foi legal isso, porque a gente tava naquela, sabe, a Maria, não, eu quero que eles morram, eu disse, não, mas eu quero que eles morram e tal. Tipo, foi bem engraçado, assim, bem divertido, parecia um jogo de futebol quase. Verdade. Bem tri. Então tá, gente, essa foi a nossa review do 4º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, The Spoils of War. Não esqueçam, como sempre, de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos episódios, quais teorias que vocês têm baseadas em falas de 20 segundos. Não esquece também de dar like, se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais, se inscrever no canal e tocar no sininho para ativar as notificações, de entrar lá no nosso grupo fechado do Facebook. Nós também largamos todos os vídeos lá primeiro, antes de largar na nossa page, então você também pode ver lá, discutir com a gente. É um grupo saudável, não tem treta, as pessoas aceitam a opinião dos outros, então entrem lá e olhem o nosso apoia-se, apoia.se/canal SideQuest. É nossa campanha de financiamento contínuo. Nós temos diversas metas de coisas legais que a gente quer fazer pro nosso canal e diversas recompensas para você nos apoiar com a partir de R$1 por mês, se você quiser. E também a gente, a partir de agora, vai começar a oferecer para vocês novos produtos que são voltados para Game of Thrones e que você vai poder comprar na Amazon, por exemplo, os livros ilustrados de Game of Thrones por preços especiais e que vocês podem conferir aqui nos links que a gente vai deixar embaixo aqui na descrição do vídeo, que você pode conseguir por preço mais barato e ao mesmo tempo também ajudar o SideQuest. Exatamente. Tá bom, pessoal? Tchauzinho!